Nós temos o culto da família, onde nós temos a oportunidade de orar pelas nossas famílias. Não que não façamos em casa, né? Acredito eu que todos nós fazemos em casa, né? Oramos pela família. Mas aqui, oficialmente, toda primeira quarta-feira, nós temos esse culto da família. E talvez eu falei que talvez a gente ore, mas talvez a gente também não ore, não é verdade? Passe o dia, ou a semana, o mês e não oramos, né? Pelos nossos filhos, pela nossa esposa, pela nossa casa. E aqui nós temos a oportunidade de fazer isso em nome de Jesus. Tudo aquilo que já foi falado nessa noite, tudo aquilo que já foi expresso, né? Deus já falou aos nossos corações. Eu gostaria apenas de passar rapidamente por uma palavra que Deus colocou no meu coração, que está lá em Atos, capítulo 16. Essa passagem vai falar da segunda viagem missionária de Paulo. E é um texto que nos traz alguns ensinamentos, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite. Atos capítulo 16, vamos lá no 15, a partir do 36. Atos 15, versículo 36. Se você puder abrir a sua Bíblia, abre a tua Bíblia, em nome de Jesus, bem rapidamente. A partir do 15:36 diz assim: alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastava desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença, que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. 16:1. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam um bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem, as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé, e dia a dia aumentavam em números. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mícia, tentavam ir para Betínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mícia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do destino e colônia, primeira do distrito e colônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia.
depois de ser batizada ela e toda a sua casa, depois de ser batizada ela e toda a sua casa, nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai, e nos constrangeu a isso. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos nós aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que eu seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Senhor, obrigado, Pai, obrigado por essa oportunidade, a liberdade que nós temos, Pai, neste lugar, de poder, Senhor amado, ler a Tua palavra, de poder trazer para nós, Senhor amado, ensinamentos tão importantes, Pai, para a nossa vida. Obrigado porque o Senhor está aqui, Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor é bom, o Senhor tem sido com cada um de nós. Fica conosco, Pai, em nome de Jesus, amém. Se você percebeu o texto, eu fiz questão de ler, porque às vezes a gente só lê que Paulo e Silas ficaram presos. Essa é a história que todos nós sabemos, né? Desde há muito tempo. E de repente sobreveio um terremoto, e as cadeias abriram, né? E eles saíram da prisão. Essa é a história que nós conhecemos. Mas a gente começa a ler esse texto e a gente começa a extrair dele muitas lições para a nossa vida, né? É um texto que, através da pregação de Paulo ali, 3 vidas foram salvas. Lídia, uma mulher, né? A vidente, a adivinhadora que adivinhava, e por fim o carcereiro também foi salvo, foi liberto, né? E é nesse ponto que eu quero chegar, porque não foram
não foi só o carcereiro, mas foi ele e a sua casa, ele e a sua família. Todos tiveram a oportunidade de crer no Senhor Jesus. E uma das perguntas mais simples, mas tão poderosa que esse carcereiro faz para Paulo, assim: o que eu preciso fazer para me ser salvo? Você já se perguntou para você, né, ou ao vento, ou para Deus, não sei, o que eu preciso fazer para me ser salvo? Será que eu, estando na igreja, será que eu tocando, louvando, adorando, isso basta para me ser salvo? Né? E eu gosto de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, ele é simples, né? E de uma maneira bem simples, Paulo chega para aquele carcereiro e fala: crê, só basta crer, crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a sua casa. Mas o que mais me chama a atenção ainda é o que vem antes, porque Paulo saiu para pregar aonde? Na Ásia, né? E através do Espírito Santo, nós vemos o texto, a Bíblia vai falar que, impelido pelo Espírito Santo, o Espírito Santo falou: não, você não vai para a Ásia, você vai para a Macedônia. E aonde Paulo teve aquela visão do homem da Macedônia, e ele concluiu que era para ele ir para a Macedônia mesmo, onde aconteceu todas estas coisas: a conversão da Lídia, a conversão da adivinhadora e a conversão desse carcereiro, né, que estava ali. E é interessante a gente pensar, né, que Paulo foi obediente, e a obediência traz o quê? Traz conquistas. A obediência traz vitória para as nossas vidas. E se a gente parar para pensar, quantas vezes nós fomos obedientes, né, de acordo com o que Deus quer das nossas vidas, e quantas vezes nós não fomos obedientes. E não sendo obedientes, nós só trazemos o quê? Problemas para nós, problema para a nossa casa e problema também para a nossa família. E é interessante a gente entender isso. Nós precisamos ser o quê? Obedientes. Amém. Nós precisamos obedecer o Espírito Santo. Nós falamos tanto no Espírito Santo, mas quando ele fala aos nossos corações, parece que ele não fala conosco. Não é comigo. Não é comigo. Obrigado. Certa vez eu estava no culto e uma mulher na minha frente, né, estava acontecendo o louvor, e a mulher na fileira da frente, eu nunca esqueço, uma mulher de amarelo. E o Espírito Santo falou assim para mim: vai lá e ministra no coração dela, ministra na vida dela. E eu tipo assim: é comigo? Eu mesmo? Né? E eu não fui. Acabou o louvor, aquela mulher foi para o fundo da igreja, de repente saiu 2, 3 com ela correndo, porque ela estava tendo um princípio de infarto, né? Então, nós precisamos ser obedientes ao Espírito Santo. Nós precisamos, assim como Paulo, né, sermos obedientes a esse Espírito, porque só assim nós vamos ter vitória, nós vamos ter conquistas, nós vamos ser vitoriosos em Cristo Jesus. E o verso 27, né, dessa passagem diz: o carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Por que ele ia se suicidar? Porque, né, o terremoto veio, ele despertou do sono e ele pensou que todos o quê? Já não estavam mais lá, todos já tinham fugido. É porque naquela época, né, o carcereiro, o guarda, né, deveria guardar, né, os prisioneiros. Se os prisioneiros o quê? Escapassem, ele pagava com a própria vida dele, né? Uma acusação que não era contra ele, era contra os prisioneiros, mas ele pagava. Então imediatamente ele sacou a sua espada
e quis o quê? Se matar, quis se suicidar. E é interessante que isso remete a quem? A Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, ele morreu por mim e por você. A culpa que era nossa, Jesus Cristo o quê? Foi lá e pagou. A cédula que era contrária, que era contra as nossas vidas, né? Jesus foi lá e falou, está pago, para que hoje eu e você, nós o quê? Estivéssemos aqui, para que eu e com você hoje, e com toda a nossa família, com os nossos filhos, nossas esposas, a nossa casa, nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Amém. Né? E você pode entender isso que eu estou falando, que nós precisamos, assim como aquele carcereiro, nós precisamos despertar. É hora de despertar, é hora de acordar, é hora de entender que quando Deus entra em ação, através de um terremoto, através de uma situação qualquer na tua vida, é hora de você acordar, é hora de você entender, Deus está falando comigo, eu preciso tomar posição, eu preciso tomar posição diante da minha casa, dos meus filhos, da minha esposa, eu preciso fazer mais, eu preciso lutar por eles, eu preciso, ter vitória junto com eles. E aí a gente volta a perguntar quanto tempo que a gente não ora com a nossa esposa, quanto tempo que a gente não ora com os nossos filhos, quanto tempo que a gente não faz o nosso culto doméstico em casa, né? Talvez a gente nunca fez, ou já fizemos e deixamos de fazer. E como já foi falado aqui, os tempos estão ficando difíceis. E cada vez mais nós precisamos o quê? Nos apegar a essa palavra de Deus. Não esperemos um terremoto acontecer para que a gente desperte, mas que a gente venha a fazer isso por amor de Deus, em nome de Jesus. No Salmo 121, 3 e 4, se não me engano, vai falar: eleva os meus. Se não me engano, deixa eu ler. Salmo 121, se for mais rápido que eu, Thiago, coloque aí para mim, por favor. Salmo 121. 3 e 4. Eu não quero tentar ler, tentar adivinhar, porque senão eu vou errar. Salmo 121, 4, 3 e 4 diz assim: Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. E o 1 vai dizer: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o socorro? O meu socorro, ele vem do Senhor. Então basta nós o quê? Acordar, despertar e entender que esse Deus não dorme, ele não tosqueneja, ele está sempre pronto a te ajudar, seja qual for a tua situação. E cada um aqui tem uma situação na sua família. É um filho assim, é uma esposa assim, é um marido assado, enfim, cada um tem uma situação, mas que você não se acomode. É assim mesmo, deixa. Não, lute, creia como esse carcereiro creu, e foi salvo ele e a sua e toda a sua casa, em nome de Jesus Cristo, né? E o verso 27 diz também que o carcereiro ele iria morrer pelo prisioneiro, né? Ele iria pagar a sentença. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, em nome de Jesus Cristo. E é interessante a gente pensar naquele carcereiro, a gente pensar que ele era um homem comum igual eu e você, e um homem cheio de medo, cheio de problemas, cheio de dificuldades, mas que naquele momento ele creu. E ele pega no versículo 30, ele crê no que Paulo estava dizendo, e o que? E tira eles para fora, né? Jesus também quer nos tirar para fora dos nossos problemas, fora das nossas dificuldades, fora do sistema desse mundo, que tanto nos consome, né? O dia passa e a gente nem vê, a semana passa, o mês passa, o ano passa,
que a gente está inserido nesse sistema e as coisas de Deus a gente vai o quê? Deixando de lado. Não é assim que acontece? É assim que acontece. E cada vez mais a gente vai o quê? Se a gente deixar, a gente vai se esfriando. E de repente você não quer mais vir aqui, ali, e a coisa vai ficando difícil. E Jesus quer nos tirar da onde? Do pecado. Jesus quer tirar das cadeias que está te aprisionando. Você e a tua família, os seus relacionamentos com o teu esposo, com a tua esposa, com os teus filhos. O que está acontecendo? Não se acomode, mas creia. Isaías capítulo 61 diz que o Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor, eu creio, em nome de Jesus, que está sobre você também. Né? Para quê? Para você proclamar a salvação aos cativos, proclamar a liberdade, né? Abençoar, libertar, orar. Quando o Espírito Santo pedir para orar, ore. Quando o Espírito Santo pedir para fazer, faça. Em nome de Jesus Cristo. Assim como Paulo, eu fico imaginando, né, esse discurso para Paulo, porque Paulo, se você pegar o texto, ele vai orar e vai pregar. Ele estava orando, pregando, de repente Lídia se converte, a adivinhadora se converte e o carcereiro também se converte. Por quê? Porque ficaram, o povo da época ali prenderam os dois, Paulo e Silas, né? E eles o quê? Ficaram na prisão, cantando e orando ao Senhor, né? Preso pelos pés e orando e cantando ao Senhor. Queridos, é maravilhoso isso. É uma confiança incrível em Deus. É uma confiança que nos faz fortalecer a nossa fé, porque eles também eram como nós. E mesmo assim, mediante a prisão, mediante o cárcere, eles tinham a certeza no Deus que eles acreditavam. Amém. E assim também deve ser conosco, né? Independente dos problemas e das dificuldades, nós confiarmos que Deus é conosco, que Deus está conosco, né? Independente se o teu filho hoje não está aqui, se a tua filha não está aqui, se a tua esposa não está aqui, mas você não se acomodar com essa situação e orar por eles e gerar dentro de você, gerar no mundo espiritual que um dia eles estarão aqui. Quando? Não sei. Como? Também não sei. Mas Deus sabe de todas as coisas. Nem que for no último fôlego de vida, mas que um dia nós precisamos ter a certeza que todos nós estaremos na eternidade. Amém. Morando com Cristo. Por mais difícil que seja a situação, a gente vê muito as pessoas dizerem assim, né? Não, aquele lá não tem jeito. Não tem jeito. Não é assim que a gente ouve falar. Não, aquele lá já foi, né? Aquele lá já fizemos de tudo, já oramos, já fizemos de tudo com ele, mas não tem jeito. Tem jeito sim. Para Deus nada é impossível. Basta a gente crer. Só basta crer e acreditar, Senhor, eu creio. E vai acontecer em nome de Jesus Cristo. Amém. Aquele carcereiro, depois de ser salvo, ele e a família dele, o que ele faz? Ele ainda pega e lava as feridas de Paulo e de Silas. Todos os açoites que foram lá, né, castigaram o corpo físico de Paulo, ele lava as suas feridas, né? Ele ajudou na cura. Foi como aconteceu com aquele bom samaritano, que também não passou de largo, mas ajudou, não é? E assim que nós devemos também fazer, né? E além de tudo, ele levou para a sua casa, verso 34, né? Pega eles e levou para a sua casa. Jesus hoje, em nome de Jesus, Ele quer entrar em cada casa aqui. Amém. Ele quer entrar em cada lar, né? Você talvez não tenha a dimensão de como está a sua casa, né? Talvez você imagine que está assim, mas está pior do que você pensa, né? Ou talvez você pense que está bom, mas não está bom, né? Ou talvez esteja bom, mas precise, pode ser que fique melhor ainda. Mas como aquele carcereiro pegou Paulo e Silas e levou para a sua casa, Jesus também hoje quer entrar em cada lar aqui, quer entrar em cada casa aqui, né? Porque a palavra de Deus diz que Ele está à porta e Ele bate.
Se você deixar, Ele vai entrar e vai cear contigo. Então deixe Jesus Cristo hoje entrar na tua casa. Por mais bom que esteja, que você entende que esteja, mas deixe Ele entrar. Deixe Ele entrar e mexer naquilo que precisa ser mexido, naquilo que precisa fazer. Deixe Ele fazer em nome de Jesus Cristo. E aí no verso 34, aquele mesmo carcereiro preparou uma mesa e se alegrou com Paulo e Silas. Olha só, que virada, né? Vamos falar assim, que virada de jogo, né? Que virada que aconteceu nessa história. Paulo e Silas presos, açoitados, o carcereiro foi lá para cuidar deles, e de repente, no final da história, Paulo e Silas estavam na casa do próprio carcereiro, adorando e louvando a Deus, né, com eles e se alegrando ali diante da mesa. Eu costumo entrar na história e entender, e aqui eu vou parafrasear, dizendo assim: imagina eles conversando, né? Eles comendo e conversando. Pô, você estava preso, fui eu que te amarrei os seus pés, e agora você está aqui. Aí Paulo fala para eles: está vendo como que é importante crer? Você creu e você foi salvo. Amém. E assim que acontece também, tão simples, né? E o homem tenta burocratizar, fazer tanta coisa, mas basta somente nós cremos, nós acreditarmos. E se você crer nessa noite, tudo pode ficar diferente na tua vida, tudo pode ficar diferente na tua família, tudo pode ser melhor, tudo pode ser mais colorido, né? Os problemas vai continuar tendo, mas a certeza é a presença de Deus nas nossas vidas, e essa faz toda a diferença na nossa vida, quando nós estamos com Ele, né? E Paulo e Silas, eles tinham essa certeza, tanto é que eles cantavam e adoravam, em meio à perseguição, em meio aos açoites, em meio àquela cadeia. Imagina uma cadeia suja, triste, escura, mas eles, mesmo assim, eles sabiam o Deus que eles criam. E é isso que Deus quer das nossas vidas nessa noite. Amém. Que a gente crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. Amém. Em nome de Jesus, verdadeiramente. Amém, queridos? Amém. Vamos fechar os nossos olhos. Pense aí, pense nos seus filhos. Amém. Pense na sua esposa, pense no seu marido, pense na sua casa. Pense e comece a pedir para Deus: Senhor, eu creio, Pai. Eu creio que um dia, Pai, nós estaremos eternamente contigo, eu, a minha esposa, os meus filhos, a minha